É a primeira vez que eu vou fazer isso aqui no canal, mas, gente, pelo amor de Deus, julguem os pastores que vocês param para ouvir à luz da palavra de Deus. O que eu vou mostrar para vocês nesse vídeo hoje ganhou o título de coisa mais demoníaca que eu já vi acontecer numa igreja ao longo de toda a minha vida. O auto-intitulado pastor, profeta, Roberto Ruiz, que viralizou aí na internet, dentre outras loucuras, né, entrando no mundo espiritual, eu entro agora no mundo espiritual. agora está contaminando a fé cristã, tentando inserir espiritismo, gente. Espiritismo no meio de uma igreja. O vídeo que eu vou reagir com vocês aqui hoje é o vídeo mais terrível que eu já trouxe para reagir aqui nesse canal. Seja muito bem-vindo, eu sou o pastor Pedro, esse é o canal Fluindo o Reino, e o nosso objetivo aqui é trazer conteúdo fiel às Sagradas Escrituras para vocês. Além disso, meu foco também é chamar o maior número possível de pessoas a analisar todas as coisas à luz da palavra de Deus. Se você gosta desse tipo de conteúdo, quero te convidar a se inscrever aqui no canal, ativar o sino de notificações, porque dessa maneira, quando eu postar vídeos, você vai receber. Além disso, você também me ajuda a levar o evangelho para mais pessoas. Se você quiser aprender ainda mais, quando esse vídeo acabar, dá um pulinho na nossa página no Instagram, Fluindo o Reino, com underline no final, porque eu sempre posto lá para vocês mapas mentais bíblicos, reflexões da palavra de Deus e diversos materiais de apoio ao seu estudo bíblico. Então, para a gente começar, eu já vou colocar para vocês aí o vídeo na tela. É um corte do próprio pastor, profeta Roberto Ruiz. Eu procurei muito mesmo pelo vídeo inteiro aqui no YouTube, nas redes sociais, mas parece que muito provavelmente por conta da repercussão negativa, né, ele tirou esse vídeo completo do ar. Não consegui achar de jeito nenhum. Foi muito tempo procurando e não consegui achar. Mas os cortes estão sempre aí, né? As pessoas salvam, compartilham, e eu então vou trazer para vocês um trecho desse corte que é extremamente bizarro. É espiritismo, gente. Segundo a Bíblia, aqui ó, minha Bíblia, isso é culto de demônios. É demônio ensinando as pessoas na igreja. Vê se esse tipo de coisa aí, ó, é algo esperado da parte de um pastor que se diz cristão. Dá uma olhada no vídeo. Vício da bebida, eu sou escravo da bebida. Você me perdoa, filha? Perdão, pai. Você perdoa? Perdão, pai. Então dá um abraço no seu pai, a igreja da glória. A igreja da glória. A igreja da glória. A igreja da glória. Porque Deus está curando ela agora. Agora. Não me abandonou todas as mulheres. Vocês perceberam? Vamos dar o contexto para o que está acontecendo aqui, né? O pastor, o profeta, né, Roberto Ruiz, ele estava falando com a moça como se fosse o pai da moça. Você me perdoa, filha? Perdão, pai. Você perdoa? Perdão, pai. Então dá um abraço no seu pai, a igreja da glória. Pelo que dá a entender ali, né, a moça tinha um trauma com relação ao seu relacionamento com seu pai, tinha provavelmente algum problema de alcoolismo, e como ele descobriu isso? Eu já tenho vídeo aqui no canal, onde eu falo para vocês sobre os aplicativos de revelação que podem ser usados para descobrir a vida da pessoa toda, ou uma outra probabilidade, é o que eu vou falar para vocês aqui no final do vídeo. Mas isso é de um absurdo tão grande, porque o que aconteceu ali é simplesmente condenado pela Bíblia, gente. Esse dito pastor, dito profeta, está assumindo o lugar, supostamente foi incorporado nele, né? O pai da jovem está ali visivelmente emocionada, né? Porque ela realmente está pensando que está falando com seu pai. Vocês viram ela falando? Eu te perdoo, pai, eu te perdoo, eu te perdoo, pai. Ela tinha um entendimento de que estava falando com o pai dela. Então, é um nível de perturbação tão grande num vídeo desse que eu não sei pra vocês, tá? Inclusive eu quero até o comentário de vocês nesse momento. O que vocês acharam desse vídeo? Sou eu que tô procurando pelo em casca de ovo? Sou eu que tô errado? Ou sou eu que tô tendo uma compreensão equivocada da Bíblia? Porque isso é muita manipulação, gente. Assumir que o pai da jovem, que tinha ali um problema com bebida alcoólica e por aí vai, estava ali encarnado, suplicando por perdão daquela moça, quando a Bíblia nega tudo o que está acontecendo ali e atribui tudo aquilo a uma ação demoníaca, já vou mostrar isso para vocês nesse vídeo. Gente, é evidente que nós estamos na iminência da volta do Senhor.
Em Filipenses capítulo 3, um contexto de perseguição, um contexto de muitos falsos mestres se espalhando no meio da igreja, Paulo já deixa claro que ele já estava em lágrimas, porque no meio do povo de Deus já haviam muitas pessoas infiltradas, muitos falsos mestres, muitos falsos profetas infiltrados, que já estavam espalhando falsas doutrinas e ensinos heréticos, doutrinas de demônios no meio da igreja. Se você analisar o Antigo Testamento, principalmente, vamos pegar um livro específico, o livro dos Juízes, vocês vão perceber como o povo, sempre, o povo de Deus, né, sempre foi assediado por pessoas que estão ali, eu não vou usar os termos que eu quero não para não ser processado, né, mas pessoas que estão ali para infiltrar doutrina de demônios no meio do povo, gente. Deixa eu mostrar para vocês o que a Bíblia fala sobre a conversa com mortos. Deuteronômio capítulo 18, lá no versículo 10, versículos 10 a 12, olha o que a Bíblia fala sobre nós termos conversas com mortos. Deuteronômio, capítulo 18, versos 10 e 12. Não se ache entre ti quem faça passar pelo fogo o seu filho ou sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoreiro, nem feiticeiro, nem encantador, olha aqui, ó, nem necromante, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Pois todo aquele que faz tal coisa é abominação diante do Senhor, e por essas abominações o Senhor, teu Deus, os lança de diante de ti. No contexto aqui, nós temos Moisés reapresentando a lei do Senhor para uma segunda geração de israelitas que nasceu no deserto, a geração que de fato iria entrar na terra prometida. Só que Moisés está falando o seguinte: povo, por direção do Senhor é lógico, vocês vão entrar numa terra que existem povos aos quais o Senhor vai exterminar da face da terra, porque eles são inimigos de Deus. São povos ímpios, são povos pagãos, idólatras, apóstatas, que cultuam demônios. Então não copiem as práticas deles. E dentro dessas práticas estão aqui, ó, os necromantes e aqueles que consultam os mortos. Não façam como esses homens fazem. E eu e você sabemos que este é um princípio que permeia toda a Bíblia. Lá no Novo Testamento, nós temos várias advertências bíblicas que os feiticeiros, que aquelas pessoas que praticam exatamente esse conjunto de práticas não herdarão o reino de Deus, são abominações contra o Senhor. E agora nós estamos diante de um vídeo na internet com um alcance assim, explosivo de um homem praticando, em nome de Jesus Cristo, mandando a Igreja da Glória, necromancia. Uma prática que o Senhor abomina. Isso da bebida, eu sou escravo da bebida. Você me perdoa, filha? Perdoa, pai. Você perdoa? Perdoa, pai. Então dá um abraço no seu pai, a Igreja da Glória. Eu comecei o vídeo aqui falando que, pelo amor de Deus, isso é um apelo, se precisar eu ajoelho no chão aqui. Pelo amor de Deus, julguem os pastores que vocês ouvem à luz da palavra de Deus. Como que eu vou glorificar a Deus por meio de algo que ele abomina, gente? Ah, pastor, mas a menina está sendo curada, ela está sendo liberta por causa dessa obra forte, desse testemunho, desse poder. A Igreja da Glória, a Igreja da Glória, porque Deus está curando ela agora. Porque Deus está curando ela agora. Agora. É mentira. É o próprio Senhor Jesus Cristo que diz que a única coisa que nos liberta, que nos cura, que nos salva, é a sua santa palavra. Gente, é um vídeo que me traz, assim, enjoo. É um vídeo que me acende um alerta tão grande, que nós já estamos na iminência da volta do Senhor. Eu vou falar com vocês sobre isso quando nós chegarmos no texto de 2 Tessalonicenses, que nós vamos tratar aqui, que eu fico olhando para o lado e vejo, meu Deus, quantas pessoas estão dentro das igrejas e que vão se perder. Imagine você aí agora, a sua igreja. Imagine que na sua igreja tem 100 pessoas. Você arriscaria dizer que dessas 100 pessoas, 20 seriam salvas? Não for a misericórdia do Senhor, gente. Eu acho muito difícil. Pensa comigo. Essa proibição é tão séria que levou o Senhor a comandar o povo de Israel a exercer juízo sobre milhares e milhares de pessoas, talvez até milhões de pessoas na era do Antigo Testamento, na era que Israel tomou posse da Terra Prometida. Quantas pessoas receberam o juízo do Senhor devido, porque o Senhor julga retamente, porque fizeram abominações aos olhos do Senhor, das quais muitas igrejas estão aí hoje em dia, ó, batendo palma. E sabe por que nós vemos esse tipo de proibição na Bíblia? Sobre o fato de não consultarmos mortos, necromantes, feiticeiros e por aí vai? Porque todas essas pessoas, elas operam segundo o poder de Satanás. Se você ler aí na sua Bíblia o texto de Atos, capítulo 16, versículo 16, um texto muito conhecido, né? Vocês vão ver que existia uma mulher, uma menina, uma jovem,
que era adivinha. Ela era uma fonte de lucro muito relevante para os senhores daquela jovem, e a Bíblia vai dizer que ela era possessa de um espírito adivinhador. Então aqui eu tenho duas informações por parte da Bíblia. Uma mulher que revelava coisas, e que pelo fato, né, dos senhores dela terem muito dinheiro por conta daquilo, muito provavelmente eram coisas que aconteciam. E segundo, que essas revelações, que essas coisas novas que eram trazidas ali, a fonte de todo esse lucro, eram espíritos demoníacos, eram espíritos malignos que estavam operando por meio da boca daquela mulher. Dar ouvidos a esse tipo de coisa, participar de um culto do pastor Roberto Ruiz aí, por exemplo, é simplesmente fazer o que Eva fez no paraíso, é voltar para o Éden. É preferir dar ouvidos à voz da serpente no lugar de ouvir o que o Senhor, o nosso Deus, falou, gente. Eu nunca tinha entrado no mundo espiritual, mas veio algo, eu falei assim, eu sei que tem alguma coisa acontecendo atrás das paredes. Eu quero saber o que tem por detrás das paredes. E eu comecei a ter coragem e andar. Eu atravessei a parede da casa. Quando eu atravessei a parede da casa, eu caí no mundo espiritual. O plano espiritual, o reino espiritual, onde existem anjos e demônios. Povo de Deus, no nome de Jesus, eu te pergunto, cadê o seu discernimento bíblico? Cadê o seu conhecimento bíblico para julgar essas pessoas, para julgar o ensino delas? Não estou falando do caráter desse senhor, não estou falando da vida pessoal dele, eu estou falando do ensino. E a Bíblia nos orienta a julgar tudo aquilo que é ensinado em nome do Senhor. O que é que nós estamos fazendo com o Evangelho de Cristo, gente? Quando eu vi esse vídeo, eu simplesmente parei tudo o que eu estava fazendo para vir gravar esse vídeo aqui para vocês. Sabe por quê? Qual que é o ponto central de tudo que eu quero trazer para vocês aqui? A volta do Senhor está próxima e todas as profecias que apontavam para esses dias, elas estão se cumprindo bem diante dos nossos olhos. E entre nós, pessoas que se dizem cristãs, que se chamam pelo nome do Senhor, existem muitos que estão dormindo e que vão perecer. Eu falei no começo que poderiam haver duas possibilidades para o que aconteceu ali, já que com certeza isso não é algo da parte do Senhor, porque a Bíblia diz que o próprio Senhor abomina a necromancia. E vou abrir um parênteses aqui, tá? Necromancia é uma palavra que significa literalmente consulta aos mortos, conversar com os mortos, ok? Então, quais são as duas possibilidades para isso? Ou a consulta de aplicativos que dão acesso à vida da pessoa, para saber ali da realidade dela, ou a segunda ocasião, que no meu ponto de vista é a que mais se encaixa nesse cenário, que é literalmente essa doutrina de demônios, desses falsos mestres. 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, no versículo 3, depois nós vamos ler do 9 ao 12. Olha o que diz. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Só um contexto aqui para vocês, tá? Paulo está enviando essa carta aos Tessalonicenses, porque naquela era já haviam ali falsos mestres ensinando que a volta do Senhor já havia acontecido, ou estava muito na iminência de acontecer, estava muito breve, de modo que muitos cristãos estavam, inclusive, deixando de trabalhar, deixando de viver a sua vida com zelo, e aliado a um grande momento de perseguição contra a igreja, já que naqueles dias a igreja do Senhor já estava ali tendo seus primeiros mártires, né, pessoas que estavam morrendo em nome de Cristo, tudo isso estava se somando para uma grande proliferação de falsos mestres e falsos profetas dentro da igreja. E aí olha o que vai falar agora dos versos 9 a 12. Ora, o aparecimento do Inico, que é esse anticristo, que vai aparecer um pouquinho antes da volta do nosso Senhor, é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder, sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Vamos dar uma pausa aqui, porque a segunda parte vai ficar ainda mais aterrorizadora, tá? Paulo está falando o seguinte, um pouquinho antes da volta do Senhor, o anticristo vai se manifestar. Esse anticristo vai vir com o poder de Satanás, vai realizar muitos milagres, sinais, prodígios, e o alvo desse anticristo são justamente aquelas pessoas que preferiram não dar ouvidos à palavra de Deus. Aquelas pessoas que foram ministradas para o Evangelho, que foram chamadas a se arrepender dos seus pecados e crer no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mas que ainda assim preferiram dar ouvidos como essas aí, ó, do pastor, né, Roberto Ruiz. Fecha pra mim, bem fechadinho, fecha.
Felipe vai ficar aqui, pastor, ó. Amém. Não aceite. Aleluia. Porque em 2 semanas o diabo ia matar ele. E aí, olha quem que está por trás de tudo isso. Verso 11. É por esse motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro, para que eles deem crédito à mentira e sejam julgados porque não deram crédito à verdade. Pelo contrário, eles se deleitaram com a injustiça. Gente, Paulo escreveu essa carta aqui em torno de 50 a 60 depois de Cristo. Se naquela era, gente, uma era que não tínhamos acesso à internet, a informação chegava nos lugares, comparado aos nossos dias, né? Com passos muito curtos, muito lentos, imagine nos nossos dias. O que nós temos hoje diante dos nossos olhos, meus irmãos, é um campo muito propício para que Satanás, seus demônios e o próprio anticristo, quando ele vier, se manifestem e engane legiões de igrejas. Aqui eu não estou falando de pessoas pontuais dentro das nossas igrejas, não. Aqui eu estou falando da maioria das pessoas da igreja. Estou falando de lideranças, de pastores, de ditos profetas, de ditos evangelistas, de ditos missionários. Por quê? Porque não dão ouvidos à verdade. E se você reparou, quem está por trás de tudo isso é o próprio Deus, gente. Deus sabe como está o meu e o seu coração. Deus sabe como eu e você nos aproximamos dele. Deus sabe como eu e você nos aproximamos do Evangelho de Cristo. O Senhor sabe. O Senhor sabe se o nosso desejo é legítimo. O Senhor sabe se no nosso coração há fé verdadeira, há arrependimento verdadeiro. O Senhor sabe se no nosso coração há um verdadeiro desejo de busca por Ele e não pelas coisas que Ele pode fazer na minha e na sua vida. Eu não estou julgando a jovem, tá? Não estou, porque é a dor dela. Mas nós precisamos entender que o Evangelho de Cristo, embora trate das dores do nosso coração, ele não é um mercado onde eu me aproximo do Senhor, confesso o nome dele e em troca disso ele me dá tudo o que eu preciso. É com essa mentalidade que as pessoas têm ido para a igreja, rejeitando a justiça e dando ouvidos à injustiça, e é por meio dessa mentalidade que o Senhor vai pegar cada uma dessas pessoas no engano. As garras de Satanás podem estar muito bem sobre a vida da maioria das pessoas da sua igreja, da sua família, da sua casa. E a pergunta que eu deixo para você é: o que você está fazendo diante de tudo isso? Nós estamos literalmente assistindo com os nossos olhos o diabo destruindo a vida de inúmeras pessoas dentro de igrejas, e a resposta que nós estamos dando para essas coisas é ficar de braços cruzados, é ficar passivos. Eu falei que eu não vou tecer comentários sobre o Roberto Ruiz, primeiro porque eu não posso falar do caráter dele, não conheço. Mas uma coisa eu posso te dizer hoje: ele vai pagar por isso. A Bíblia nos deixa muito claro que todos aqueles que estão usando a palavra de Deus, escandalizando o nome do Senhor, que estão ali usando o Evangelho segundo o seu próprio ventre para ganhar coisas para si, eles vão se ver na mão do nosso Deus. Se eles não se arrependerem, eles vão ser castigados. Então, Roberto Ruiz, você se vê esse vídeo, né? Se arrependa em nome de Jesus. Eu quero finalizar esse vídeo lendo um texto que eu já trouxe ele para vocês aqui em diversas outras ocasiões. Olha o que Paulo diz em 2 Timóteo capítulo 4, versos 3 e 4. Pois haverá um tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceiras nos ouvidos. E se recusarão a dar ouvidos à verdade e se entregarão às fábulas. Gente, parece que o apóstolo Paulo está vivo aqui do nosso lado hoje, né? Olhando para essas coisas e escrevendo essa carta. Como eu falei com vocês, esse vídeo do Roberto Ruiz, ele é extremamente perturbador, porque nós estamos vendo literalmente espiritismo no púlpito de uma igreja que tem uma placa de igreja cristã. O meu alerta para vocês é o mesmo alerta que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nos dá. Em Mateus capítulo 24, muitas pessoas se dirão em nome de Cristo, dirão fazer coisas em nome de Cristo, mas somente aqueles que conhecem a palavra, que amam as Sagradas Escrituras e que se deleitam no conhecimento do Senhor, pela graça do Espírito Santo, terão condições de discernir se alguém de fato faz algo pelo Espírito do Senhor ou se faz algo direcionado por demônios. Que esse vídeo possa gerar no seu coração um senso de responsabilidade, de temor diante do Senhor, de zelo pela sua palavra e de diligência no mandato dele de pregar a palavra do Senhor para muitas outras pessoas. O Evangelho do Senhor não mudou. É isso aqui, ó. Se arrependam, pois é chegado o reino de Deus. Então, se você está em uma igreja em que a palavra de Deus é deixada para fora, em detrimento de experiência, gente, por favor, é um apelo que eu faço para vocês. Saiam desse lugar. Aprendam a palavra de Deus para que vocês possam julgar
se de fato vocês estão numa igreja conduzida pelo Espírito Santo ou se estão numa igreja conduzida por doutrinas de demônios, amém? Já que esse é um assunto tão sensível e fala de conhecimento da palavra de Deus, eu vou deixar aqui na descrição para vocês um link para o nosso curso de Bibliologia e Interpretação Bíblica. Os alunos receberam ontem, começaram a receber ontem, a apostila com panorama bíblico de todos os livros históricos do Antigo Testamento. Eles receberam isso gratuitamente. Gente, com sinceridade, tá? Todo o conteúdo que está sendo entregue nesse curso vale muito mais do que o valor que está sendo cobrado. É a sua oportunidade de estudar a Bíblia comigo, com profundidade, e aprender a interpretar ela da maneira correta. Sem contar nos vários outros bônus que vocês têm, né? Aulas ao vivo, grupo de apoio lá no WhatsApp, exclusivo para alunos. Eu tô lá respondendo as dúvidas dos irmãos, ajudando a interpretar a Bíblia da maneira correta. E tem sido um diferencial na vida de todos os meus irmãos em Cristo que estão lá no grupo. Então eu quero te convidar. Link aqui na descrição do vídeo, também nos comentários. Não perde tempo. Estude, aprenda a palavra do Senhor, para que, primeiro, você cresça na fé. Segundo, você não seja enganado. E terceiro, para que você seja usado por Deus para ensinar outras pessoas, livrar outras pessoas do engano. Amém? Se você gostou desse vídeo, quero te convidar a se inscrever aqui no canal e ativar o sino de notificações para continuar recebendo os nossos vídeos. Mais uma vez, muito obrigado por ficar comigo até o final do vídeo. E se assim for da vontade do Senhor, eu espero no próximo vídeo, em nome de Jesus.